Você pode mudar a tua história, você pode curar o seu destino. Muitas pessoas, muitos de vocês eram para estar lá na frente, mas não entenderam o relacionamento de Deus como um pai. E não desenvolver esse relacionamento de pai e filho. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Estamos aí na contagem regressiva para o propósito da mudança. Sexta-feira, damos início ao propósito, orando pelas três coisas que nós não vamos levar conosco para 2024. Quais são as três coisas que você não quer e não vai levar com você para 2024? É oportunidade. Cada reunião é uma reunião, cada oportunidade. Sabe o que eu percebo em algumas pessoas? É um grande erro. É um grande erro. Eu sempre falo uma coisa. Geralmente eu não costumo falar do propósito da mudança em novembro. Por quê? Vou te contar o porquê. Eu divulgo pouco. Eu sou, dentro do ministério, o que menos divulgo o propósito da mudança. Porque na cabeça de muitas pessoas pensam assim, ó o grande erro. Eu vou descansar para entrar no propósito da mudança em dezembro. É igual hoje, se você olhar, tem menos gente do que costuma ter. Por que elas não estão hoje? Por causa de sexta-feira. É um erro. É um erro, vou te falar que é um erro. Porque Deus não precisa dos 31 dias, Ele precisa de um. Se você prestar atenção no que vem acontecendo nas últimas semanas dentro da igreja, é incrível. Eu tenho testemunhos aqui explosivos, gigantescos, que estão acontecendo. Cada reunião é um mover, cada culto é um grande mover. Lembra do tanque de Betesda, que a Bíblia diz que de tempos em tempos o anjo passava e agitava as águas, e o primeiro que entrasse era um curado de qualquer enfermidade, um milagre acontecia na vida dele? A igreja, ela é como o tanque de Betesda, só que as águas são agitadas todos os dias. Todos os dias as águas são agitadas. Todos os dias tem vidas sendo transformadas. Todos os dias tem milagres acontecendo. Todos os dias tem destinos sendo mudados. Completamente curado, todos os dias. Todos os dias. Então a gente não pode pensar assim, só mais um. Não é. Não é. É igual eu falei da oração das mulheres, né? Que Deus falou comigo. Olha, um testemunho que eu recebi, já começou a acontecer. Uma mulher, um negócio de mais de 40 milhões. Uma mulher. Deus falou comigo. Deus falou para fazer isso. E eu fiz direcionado pelo Espírito, porque Deus falou que ia levantar. E está acontecendo. Assim como cada semana um mover, cada semana Deus mudando, assim como o nosso jejum. O nosso jejum coisas sendo destravadas, situações sendo mudadas. Vamos lá, vamos para a mensagem de hoje. Você consegue enxergar daí ou não? O que está escrito? Clame. Então vamos lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem.
mas receberam. Vamos lá, vamos em voz alta, todos nós juntos. Diga, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Diga, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Eu quero que você preste bastante atenção. Vamos voltar à nossa fase de criança. Vamos voltar ao passado. Só para concluir a leitura, diz assim, ó. O próprio Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Somos o quê? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Diga comigo, os sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Então nós não estamos com os olhos no sofrimento atual, mas sim na glória que nós vamos viver. Agora, essa mensagem é mais forte do que você possa imaginar, e se entrar no teu entendimento, se nós somos filhos, lembra quando você era criança e alguém fazia alguma coisa com você que não te feria, te machucava ou te entristecia, você dizia assim, vou chamar meu pai, vou contar para o meu pai. Quem já fez isso? Todos nós, gente. Todos nós. Vou contar para o meu pai. Então, chame pelo pai. Por isso que é relacionamento de filho. Chame-o pelo pai, que a briga acabou. O problema acabou. Olha o que diz, ó, contudo, Senhor, tu és o quê? O nosso é relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Só que muita gente coloca um relacionamento de Deus, um Deus distante, um Deus que está a milhares de quilômetros, que eu não sei nem se ele me ouve. Não, é de pai e filho, de filho e pai, de intimidade. Entretanto, tu és o nosso pai. Ó Isaías, entretanto, tu és o nosso pai. Eu amo pregar sobre isso aqui, vou compartilhar com você já uma história. Romanos 8,31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Repita em voz alta, por gentileza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Como? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Diga comigo, mas em todas estas coisas, somos o quê? Por meio daquele que nos amou. Por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós podemos viver uma fé emocional. Choramos, temos uma sensação de paz momentânea, mas isso não muda a nossa vida. Um relacionamento com base na emoção não muda a nossa vida. Não muda nada, absolutamente nada. Mas uma fé viva que provém de intimidade com Deus e na sua palavra, isso muda, causa transformações em tudo. Mudanças geram mudanças. E eu preciso que isso entre dentro de você, porque eu costumo falar que eu tenho uma oração na minha vida que mudou a minha vida. Uma oração que mudou a minha história. E quando eu a fiz, eu não me dei conta.
Mas mais tarde, o Espírito Santo me trouxe ela. Então, deixa eu ler uma coisa, o próximo referência com você. Diz assim, que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor, exultem diante dele. Lê agora. Lê agora em voz alta, por favor. Mais uma vez. Pai. Mais uma vez. Pai para os órfãos, defensor para as viúvas. Isso aqui é muito forte para mim. Eu tenho uma relação com isso aqui que você nem imagina. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Vamos lá, diga comigo. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para o quê? Liberta os presos para o quê? Mas os rebeldes vivem em terra árida. Filho obedece, filho é submisso. Então vamos lá, deixa eu descer aqui que eu vou pregar com muito amor dentro disso aqui. Quem quer a transformação da sua vida de verdade? Quem quer de verdade? Olha, por que eu falo que isso aqui é tão forte e isso aqui mudou a minha vida? Isso aqui, esse penúltimo versículo que eu dei para você ler. E eu quero que você preste atenção, se você realmente quer. Já estou dizendo para você que fé emocional não muda a sua vida, chorar não muda a sua vida. Nós podemos ter determinados dons e perder a salvação. A única coisa que realmente pode mudar completamente a sua vida é um relacionamento de intimidade com Deus. Pai. Um relacionamento de filho e pai. Eu já compartilhei isso algumas vezes e nunca vou me cansar de compartilhar isso. Está aceso aí? Está acordado? Sim ou não? Não, se você quer a mudança da sua vida, a transformação da sua vida, então mantenha aqui, que eu vou dar para você. Isso mudou a minha vida. Isso transformou a minha história. Quando eu conto para você que eu vim de uma família próspera, certo? Meu pai, infelizmente, ou felizmente, não vou falar infelizmente, vou falar felizmente, que bendita a dor, bendita a aflição que nos leva a conhecer Deus. Se talvez não tivesse acontecido tudo que aconteceu, talvez não estivesse aqui. Não é verdade? Que a gente vive uma vida iludida. A gente vive uma vida iludida. Quem já viveu de ilusão? Aí quando a casa cai, você fala, opa, peraí, agora cheguei ao mundo real. A casa cai, você vivia de ilusão. Então quando meu pai perdeu tudo, a casa caiu, tudo desmoronou. A coisa virou de ponta cabeça, casamentos dos meus pais acabaram. Da riqueza à miséria total, a escassez. De andando de avião, fazenda, morando numa casa, muda para uma casa 3 cômodos de fundo, sem porta em nenhum dos cômodos,
e sem geladeira, porque minha mãe não tinha geladeira. A água pedia para a vizinha deixar a gente colocar água para gelar na geladeira dela para beber uma garrafa PET gelada. Essa era a realidade. Então, um menino não tinha muito discernimento, eu me desestabilizei. Eu me abati tremendamente. Como filho, eu me abati tremendamente. Mas eu escutei por várias vezes, nunca li. Volta o versículo aí, do pai para os órfãos. Lê lá de novo. Eu escutei isso. Eu não li. Porque eu não li a Bíblia. Eu escutei. Isso gritou dentro de mim. E eu acredito que na época, foi pelo amor e a misericórdia do Espírito Santo, ele me deu um certo entendimento, uma certa revelação disso aqui. E eu parei, e eu fui orar. E em lágrimas, eu disse assim para Deus: eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas a minha mãe não pode fazer nada por mim. E mesmo tendo pai, eu me faço órfão, porque os meus pais não podem me ajudar. Me adote como filho. Seja o meu pai e faça por mim o que os meus pais não podem fazer. E eu fiz isso em lágrima. Eu disse assim: eu me faço como um órfão e me faço como uma viúva. Me adote como filho, Senhor. E faço o que os meus pais não podem fazer. Fiz a minha oração com a minha alma. Eu me esqueci dela. Mas Deus não esqueceu dela. Eu já contei para vocês, você sabe aonde eu fui me recordar dessa oração? Quem já me ouviu falar sobre isso? Quem nunca me ouviu falar sobre isso? Nunca. Sabe aonde eu me recordei? Ali em cima pregando. Aqui. E quando eu me lembrei dela, eu já não consegui pregar mais, que eu só queria chorar. Eu só queria chorar. Porque veio, aquele momento, o Espírito Santo falando comigo. Trouxe clareza, me fez me lembrar dos detalhes da oração. E me mostrou, eu o recebi, o adotei como filho. Aí eu olhei para trás, minha vida transformada, minha vida construída. Uma pessoa que não sabia o que ia fazer da vida, que não tinha esperança, que tinha medo da vida por conta de tudo que viu a família passar, o pai passar, os pais. Aí, de repente, eu olho casado, com filhos, vida constituída, um propósito de vida. Eu desmoronei. Eu estava descendo igual desse aqui, eu estava descendo aqui, ó, e veio assim, como um filme aquele momento. E eu caí em prantos. Eu não conseguia mais falar. E eu me lembro que na época, eu custei, talvez muita gente nem entendia o que estava acontecendo comigo. Porque eu não tinha força para falar. Eu só queria chorar. Porque eu vi o quanto aquilo foi definidor na minha vida. E o Espírito Santo mostrou claramente, aquele dia, aquela oração, aquela entrega, Deus ouviu e Ele se tornou seu pai. O que os seus pais não puderam fazer por você, o que os seus pais não puderam fazer, eu fiz. Aí houve uma inversão. Eu tenho pais, mas eu sou como pai dos meus pais.
Olha que coisa linda. A minha mãe era minha pastora, eu tornei pastor da minha mãe. Minha mãe e o meu pai eram os mantenedores. Eu me tornei um dos mantenedores do meu pai e da minha mãe. Olha que inversão. Olha que inversão. Eu passei a aconselhar, eu passei a alimentar, eu passei a ajudar. Não é forte isso? Sim ou não? Uma oração, volta lá, por favor. Dá o versículo. Lê, por favor, novamente. É a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Ah, o senhor se fez órfão no ato de rebeldia? Não, não tinha rebeldia. Eu não me fiz órfão porque eu estava bronqueado com meu pai e com a minha mãe. Eu me fiz órfão porque os meus pais não podiam fazer nada por mim. Eu me fiz órfão porque eu não podia contar com os meus pais. Meus pais não tinham condições de me ajudar. Meus pais estavam separados, meu pai havia falido, minha mãe estava numa situação lamentável, morando numa casa 3 cômodos de fundo. Então eles não podiam me ajudar. E eu zerei. Eu falei, eles não podem. Então seja o meu pai. Seja o meu pai, seja a minha mãe. Faça por mim o que eles não podem fazer. Pai para os órfãos e às vezes tem mulheres que precisam se fazer como uma viúva. Não é verdade? Tem mulheres que precisam se fazer como uma viúva. Eu não tenho quem me defenda. Eu não tenho quem seja por mim. Todos nós precisamos, e o mais forte, como é que eu comecei isso aqui? Quando você era pequeno, que alguém ameaçava ou fazia qualquer coisa que te entristecesse, o que você fazia? Vou. Por que isso mudou? Por que isso mudou? Porque agora sai resolvendo do seu jeito, na força do seu braço, fazendo besteira. Porque se continuasse, porque a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como criança, nós não podemos entrar no reino. O problema é que a gente fica adulto, fica bobo. A gente se distancia. É igual o filho quando vai ficando hominho, você viu? Filho quando é pequenininho, bonitinho, abraça, beija, não tem vergonha dos pais. Quando vai ficando adolescente, o pai não pode beijar perto dos amigos nem a pau. Não é verdade? Não pode, não, o pai não pode abraçar, beijar, porque agora, para pai, não tem mais. Lá em casa, até hoje eu beijo e abraço. E não pode reclamar. Eu falo, nasceu numa família de toque, meu bem. Aqui é beijo e abraço e não tem jeito. Vai ser abraçado, vai ser beijado e vai aprender a fazer também, porque eu dou e eu gosto de receber. E beijo e abraço todos os dias. Porque o filho vai ficando adolescente, então ele já não quer mais ter aquele relacionamento que tinha com os pais. Antes abraçava o pai no meio de todo mundo, abraçava, dava aquele abraço no pescoço forte, beijava, enchia de beijo. Aí fica adultinho, não pai, não, aqui não. Não, perto dos meus amigos não, na escola não. É assim ou não é? Agora com Deus é o mesmo relacionamento. Por que a gente vai se tornando independente de Deus? Porque cada situação, peraí, eu tenho um pai, eu vou falar para o meu pai, eu vou apresentar a questão ao meu pai. Quem é pai aqui? Ah, meu filho, você sabe do que eu estou falando. Quem é pai de verdade sabe do que eu estou falando. Você sabe o que você quer fazer pelos seus filhos. Agora, a Bíblia diz, se você, pois, sendo mau, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos aos que lhe pedirem. Se você que é mau, não, bispo, eu não sou mau, todos nós somos. Todos nós somos de natureza má. Mas mesmo assim nós sabemos fazer o bem. Nós sabemos dar boas coisas aos que nós amamos.
Não é verdade? Quanto mais o vosso Pai. Isso não pode mudar. É uma relação de pai e filho. A quem eu vou recorrer? Ao meu pai. Eu olho para trás e eu falo assim, mudou minha história. Mudou a minha história. Curou meu destino. Me ensinou a ser homem, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser pai, me ensinou a ser servo, me ensinou a ser um próximo. Ser próximo. Tudo que eu não aprendi com os meus pais, eu aprendi. Porque é relacionamento. Relacionamento não é você vir na igreja e chorar. Chorar não muda a sua vida. Não, simplesmente ter um momento de emoção não muda, mas um relacionamento muda. Estou aqui para dizer ao Senhor que o Senhor é meu Pai, que eu te amo, eu preciso do Senhor. O Senhor é o amor da minha vida. O que é do Pai é do... A Bíblia não diz isso? O que é do Pai é do Filho. Então, o que falta? O que falta? Clame pelo Pai. Quais são as suas dores? Clame pelo Pai. Quais são as suas aflições? Clame pelo Pai. Apresente ao Pai. Tem gente que se faz órfão num ato de rebeldia. Não, não é um ato de rebeldia. É num ato de amor mesmo, de fé. Espera aí, os meus pais não podem, meus pais são limitados, mas o Senhor não. Os meus pais não podem me ajudar nisso, mas o Senhor pode. Os meus pais não podem fazer nada por mim nessa área, mas o Senhor pode. Quem está entendendo? Isso é muito forte. Se você entender isso, se você fizer realmente de coração, seja como filho, seja como defensor das viúvas, como defensor, me faço viúva, Senhor. Eu me faço viúva. Estou me fazendo como viúva. Defenda a minha causa. Julga a minha causa. Tua história muda. Teu destino é curado. Mas muda de verdade dependendo da idade que você tem. Independente do que você viveu. O que é que Deus precisa encontrar? Verdade e sinceridade no seu coração. Ele vai curar seu destino. Ele vai fazer o que seus pais não podem fazer por você. Não é se revoltar por conta de... Você tem duas alternativas, né? Se revoltar, murmurar, reclamar e não vai mudar nada na sua vida. Ou realmente fazer a oração que precisa ser feita, coração rasgado, e dizer, Senhor, eu me faço órfão. Talvez até hoje eu não tive um relacionamento com o Senhor de pai e filho. Eu li com você. Eu li as referências com você. Talvez muitos de vocês acreditam em Deus como um Deus muito distante. Um Deus que está a milhares de quilômetros daqui e tão distante para te ver. Não, é pai e filho. É pai e filho, a relação tem que ser de pai e filho. Eu vou contar para o Senhor que eu não posso contar para ninguém, o Senhor é meu pai. Está entendendo ou não? Amém, pessoal? Quando a gente entende, eu passei a entender mais profundamente isso a partir do meu filho. Do relacionamento que eu tenho com meu filho. Eu passei a entender mais profundamente. Com ambos, mas eu falo com ele o quanto ele é aberto a isso, a conversar, a buscar ajuda, orientação, a humildade, a simplicidade, né? E ao mesmo tempo, é como ele disse outro dia, né? Imagina, ele já casou. Você acha que ele tem a chave da minha casa? Sim ou não? Sim ou não? Ele tem a chave da minha casa. Ele entra a hora que ele quer. Ele tem o que ele quiser na minha casa. Ele pode entrar e pegar. Nunca limitei ele de nada.
Se ele entrar lá no meu guarda-roupa e pegar qualquer peça de roupa, eu jamais vou falar, você não podia ter feito isso. Se ele entrar e eu não estiver aí, e a chave do carro estiver lá, e ele precisar do carro, ele vai pegar. Está entendendo ou não? Porque o que é do pai é do filho. Eu nunca virei para ele e disse assim, você tem hora para entrar aqui, determinada hora você não entra. Ele pode entrar a hora que ele quiser. Ambos podem entrar a hora que eles quiserem. Entende? E se me pegar de cueca também não tem problema nenhum, são intimidade. Entendeu? Não tem problema nenhum, é intimidade. São os meus filhos. Cueca só foi um capricho aqui, tá? Só foi uma ilustração. Eu não fico escondendo nada. É intimidade, nós temos um relacionamento de intimidade. E é isso que muita gente precisa desenvolver com Deus. Um relacionamento. Deixa eu ler uma coisa importante a vocês. Me dá a próxima referência. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Lê essa última frase embaixo. Como? E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar, porque o que livra uma pessoa de pecar é o temor. Temor não é medo. Mas o povo permaneceu o quê? Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Enquanto o povo, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, aquele momento foi definidor. Eu costumo, se você for a fundo nisso aqui, isso aqui definiu, esse momento aqui definiu por que eles não entraram na Terra Prometida. Não foi lá na frente, começou aqui. Aqui definiu por que eles não entraram na Terra Prometida. Porque Deus queria intimidade com esse povo. Deus queria um relacionamento com esse povo. Deus queria se revelar a esse povo e estava se revelando a eles como a nenhum outro povo da face da terra, mas o povo, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas atitudes, eles queriam distância de Deus. Não tem como você ter intimidade à distância. Intimidade é aproximação. Está entendendo ou não? Não tem como você ter intimidade. Não, eles permaneceram à distância. Enquanto Moisés correu para dentro da nuvem, olha que coisa linda, Deus se manifestando com trovão, relâmpagos, a glória de Deus descendo ali, e eles mantendo a distância e não querendo se aproximar. Pensa que é diferente do que acontece hoje? Gente querendo intimidade com Deus à distância, gente querendo ver a glória de Deus à distância, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que correr para dentro da nuvem, meu filho. Tem que correr para dentro. Tem que correr para onde está o relâmpago, tem que correr para onde está o trovão, tem que correr para onde está a fumaça. Você não vai ver a glória à distância. Você não vai ver o poder de Deus à distância. Tem que entrar para dentro. Tem que se aprofundar. Isso aqui definiu porque eles não entraram na Terra Prometida, não queriam intimidade, não queriam relacionamento, queriam um relacionamento distante. Aí, por que Moisés teve a relação? Aliás, né? Quem sabe aonde Deus se revelou a Moisés? Falei outro dia aqui nessa reunião aqui. Aonde Deus se revelou a Moisés? Aonde? Na sarça ardente, na sarça de fogo. Seria ali o batismo de fogo dele. Agora, Moisés diz assim, quando ele viu a sarça pegando fogo, o fogo pegando na sarça,
ele se aproximou, falou, que extraordinário, ele se aproximou para ver. E aí Deus falou com ele. Só que o mais lindo é que essa experiência foi a primeira foi o início de um relacionamento de experiências estrondosas sobrenaturais. Então, se naquele momento Moisés não se aproxima para ver o que estava acontecendo, ele disse assim, eu vou me aproximar, que coisa extraordinária, eu vou me aproximar. Ele se aproximou, foi quando Deus falou com ele. Se ele não tivesse se aproximado, Deus não teria falado. E aí, essa foi a primeira, diga comigo, essa foi a primeira. O que eu chamei isso? Do batismo de fogo. Foi o primeiro. Aí, depois dele ver essa glória de um arbusto pegando fogo e ele não se consumindo, Deus fala com ele naquele arbusto. Aí depois vem a abertura do Mar Vermelho, vem a coluna de nuvem e de fogo sobre eles, caminhando sobre eles, a água sai da rocha, e aí aqueles milagres todos que você conhece. Então foi a primeira manifestação. Então, quando nós recebemos o Espírito, recebemos o batismo do Espírito, o batismo de fogo, é a primeira manifestação. É a primeira experiência de muitas que nós teremos, de um relacionamento de glória, de um relacionamento de poder. Quem está entendendo, por favor? Olha o que eu falei para você. Eu já falei isso inúmeras vezes. Se muita gente tivesse falado isso, feito isso com o coração, a história já teria mudado. Lê lá, clame pelo relacionamento de pai e filho. Se você desenvolver isso, a tua história muda. Porque aí você tem um pai. Você tem um relacionamento de pai e filho. Não há nada que o pai negue ao filho. O que é do pai é do filho. O que é do pai é do filho. Diga, o que é do pai é do filho. Se vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, então para de lutar na força do braço. Para de lutar na força do braço que não vai dar certo. Para de tentar do teu jeito que você vai cansar. Ou você se faz um filho e desenvolve um relacionamento de pai e filho, de filho com pai, de verdade. Ô bispo, eu não sei muito o que é isso, que eu não tive um bom relacionamento com o pai. Não é desculpa. Agora que você tem que ter com Deus. Agora que você tem que ter com Deus. Porque quando eu fiz isso, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Quando eu fiz isso, meu pai não podia me ajudar. Inclusive, meu pai estava separado da minha mãe. Então você pode fazer. Você pode mudar a tua história, você pode curar o seu destino. Muitas pessoas, muitos de vocês eram para estar lá na frente, mas não entenderam o relacionamento de Deus como um pai. E não desenvolver esse relacionamento de pai e filho. Só volta lá quando você era criança. Volta lá. Chamava o pai ia e resolvia. Às vezes, só de você falar que ia chamar teu pai, o negócio já mudava. É verdade ou não é? Só de falar, vou chamar meu pai, o negócio já mudava. Hoje é diferente? Não. Diga a palavra comigo assim, diga, eu não sou um órfão. Diga, eu tenho um pai. Você não é órfão. Depois de Jesus, nós não somos órfãos. Tanto que nós somos irmãos e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda. Co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos. O que Cristo herdou, nós herdamos com Ele. Tanto que quando você escuta unigênito, e o primogênito é o primeiro da espécie, depois dele veio nós. Dessa nova espécie. Você entendeu? Amém? Vai, fique em pé e vamos. Feche os seus olhos, por gentileza.
Essa noite é uma oportunidade incrível. E eu já vou começar dizendo assim, ó. Nós vamos fugir ou vamos entrar para a presença de Deus? Vamos correr para a nuvem. O povo fugiu. Não, fica aí, fica distante. O Moisés correu para dentro da nuvem. Tanto é que, ali naquele período que Moisés ficou na presença do Senhor, que vieram as grandes revelações que Deus teve, inclusive os 10 mandamentos, mas não só essa. Sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Como é que ele sabia, por exemplo? Como é que ele escreveu, por exemplo, da criação do universo? Aonde ele recebeu isso? Ali, na glória, na presença do Senhor. Quando ele entrou para dentro, que ele subiu para o monte. Nós temos a oportunidade de curar o nosso destino, de mudar a nossa história. Hoje, quando eu fui meditar nesse sermão, quando eu cheguei aqui no Salmo 68, eu já me alegrei. Eu falei, se isso aqui mudou a minha história, vai mudar a história de muita gente. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exultem aquele que cavalga sobre as nuvens. Cavalga sobre as nuvens. Diga comigo. Alegrem-se, porém os justos exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Diga, seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Vai com fé agora, diga, Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Olha que coisa linda. O cara está preso naquela vida derrotada, fracassada, miserável, um prisioneiro, um escravo. Liberta para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Com seus olhos fechados, você tem a oportunidade de sair daqui nesta noite com o seu destino curado, mudado, transformado. Você tem a oportunidade de sair daqui nesta noite com um relacionamento totalmente diferente, de pai e filho. Deus é teu pai. Só que você precisa tê-lo como pai. Se o texto diz, a primeira leitura que eu fiz, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Ah, filho que tem um pai tão poderoso não pode temer de nada. Filho que tem um pai tão poderoso não pode temer absolutamente nada. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Nada que você está passando. Os meus sofrimentos atuais, na época que eu fiz essa oração, não pode se comparar à glória que Deus fez na minha vida posteriormente. Com coisas que não se pode mensurar. Você tem oportunidade. Eu sei que estás aqui. Você tem oportunidade. Pelo Espírito Santo, de fazer a mesma coisa que eu fiz alguns anos atrás. E quando eu olho para trás, eu vejo, bendita a hora que eu ouvi aquela voz. Bendita a hora que eu ouvi, que entrou tão profundamente que eu deixei, que eu não achei que era coisa da minha cabeça. Bendita a hora que quando eu ouvi a voz do Espírito, eu me lancei, eu me entreguei e disse: Senhor, meus pais não podem fazer nada por mim. Meu pai e minha mãe não podem fazer nada por mim. Me adote como seu filho. E ele adotou. Ele adotou. Está aqui, ó. Mas receber o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Quer curar o teu destino? Quer mudar a tua história? Quer fazer como eu fiz um dia? De coração, com a sua alma? Quer ter a partir de hoje um relacionamento de pai e filho? Quer se fazer viúva para que Deus defenda a sua causa? Quem sentiu o desejo de fazer essa entrega e fazer essa oração aqui diante do altar, pode vir. Pode vir. Quem sentiu o desejo, quem sentiu na tua alma, de verdade, é uma entrega, sabendo que aqui pode ser a mudança da tua história, sabendo que aqui pode ser a cura do seu destino, sabendo que aqui pode alterar completamente o seu futuro. Então, vem aqui diante do altar com o seu coração rasgado. Vem aqui diante do altar para dizer: Senhor, eu venho como filho aqui hoje. Você sabe que seus pais não podem fazer nada por você. Talvez muitos de vocês nem os pais têm mais. Ou talvez mesmo sendo bons pais, mas eles não podem. Eles não podem fazer aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto necessita. Então, eu quero que você venha com o coração rasgado. Eu quero que você venha com a sua alma. Eu quero que você venha aqui com toda a humildade. E você vai se rasgar. Você vai rasgar o teu coração. Seja na condição de filho, ou seja na condição da viúva que Deus vai defender a causa. Ele é defensor para as viúvas. Quero sim renovar. Vem, Espírito Santo. O teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Quero te abraçar. O que você tem a falar aqui diante desse altar a Ele? Rasga o teu coração. E vem e diga aqui diante desse altar: Senhor,
Eu estou na condição que o bispo disse: eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas minha mãe não pode fazer nada por mim. Eu tenho marido, eu tenho esposa, mas Senhor, o Senhor é defensor dos viúvos. Oh meu Deus, das viúvas, Senhor. Eu tenho pai, oh meu Deus, meu pai, minha mãe não pode fazer o que eu preciso, Senhor. Rasga o teu coração. Senhor, me perdoa. Rasga o teu coração. Está na hora de você falar com a tua alma. Me adote aqui hoje, Senhor. Eu quero ter um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Eu quero poder dizer: Pai, Pai, eu preciso, Pai, eu só tenho o Senhor, Pai. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. O teu amor, Pai, me ajuda. quero ser. Eu preciso, Senhor. Fala. Fala, oração é falada, tá? Fala. Oração não é pensada, oração é falada. Tudo que disser lhe será feito. Rasga o teu coração e diga a Ele. Rasga o teu coração e diga a Ele. Diga a Ele, Senhor. Sempre te amar. Só Ele pode dar o futuro que você anseia. Só Ele pode curar o teu destino. Só Ele pode te dar um futuro poderoso, glorioso. Só Ele pode te dar uma família abençoada. Só Ele pode te libertar dessa prisão e te prosperar. Ele liberta os presos para a prosperidade. Só Ele pode te dar o casamento que você sonha. Só Ele pode te dar a família que você sonha. Só Ele pode te dar a prosperidade. Só Ele pode te dar a saúde que você precisa. Só Ele, e Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai. Clame por Ele, invoque a Ele. Invoque com a tua alma: Senhor, meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso, cura o meu destino, Senhor. Se você está no teu lugar e sente que o teu lugar é aqui na frente, vai, pode vir, dá tempo. Dá tempo, não deixa passar a oportunidade. Tudo na vida é um portal. Tudo na vida é um portal que se abre e um portal que se fecha. Vai, Senhor. Vai. Aleluia. Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem como pai hoje. Vem como pai hoje. Acolhe os teus filhos. Abraça os teus filhos, Senhor. Abraça. Talvez até hoje ela não teve uma relação de pai e filho com o Senhor. Talvez até hoje, Senhor, ela vinha enxergava o Senhor como um Deus distante, um Deus que está a milhares de quilômetros daqui, um Deus que tem tanta gente para cuidar, que talvez é tão difícil ouvir até as orações dela. Mas não, o Senhor é Pai. Meu primeiro amor, o Senhor está pertinho. Toma a vida dela, Senhor. Diga a Ele que você quer mais dele. Diga a Ele: quero mais de Ti, Senhor. Quero mais de Ti. Está na hora de você correr para a nuvem. Está na hora de você correr para a nuvem. Tinha gente que queria. Não, Moisés, fala você, conversa você. Corre para a nuvem, meu filho, entra para a nuvem. Entra para o trovão, para o relâmpago. Entra que você vai ver a glória de Deus. Sai do raso, vai para o profundo. Entra para dentro da nuvem. Aquele monte foi decisivo. Aquele monte definiu a entrada deles na terra prometida. Eles correram para dentro. Moisés correu para dentro e viu a glória maior, viu a glória de Deus a partir dali de forma sobrenatural. Deus quer que você tenha experiências com Ele, uma experiência maior que a outra. Ele quer que você veja a glória dEle. Ele quer dar revelações a você. Ele quer se manifestar na tua vida. Aleluia. Eu sei. Ele está aqui. Que fiz. Ele está aqui.
rasga o teu coração e diga: talvez eu nunca fiz essa oração de verdade, Senhor, mas hoje eu quero fazer. Talvez até hoje eu não tive um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Quando eu era pequeno eu dizia: eu vou chamar meu pai, eu vou contar para o meu pai. Mas a partir de hoje eu terei. Tudo que acontecer comigo, eu vou contar para o meu pai. Quem me machucar, eu vou contar para o meu pai. Os meus desejos, os meus anseios, eu vou pedir para o meu pai. É isso que ele está dizendo a você. É isso que ele está dizendo a você. Que ele quer um relacionamento de filho com você. Vou sempre te amar. Aleluia. Quero sim renovar o teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Sobre mim. Vem, Espírito Santo. Eu quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Invoque a Ele e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não abre seus olhos. Eu vou repetir o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitas coisas já eram para estar mudada e transformada. Mas muito se esquece e se pega resolvendo na força do seu braço. Correndo na força do braço, lutando na força do braço, tentando resolver na força do braço. Você está cansado e não vai resolver. Se a partir de hoje você entender isso, e se fizer um filho, e dizer: Pai, meu Pai, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem possa fazer por mim, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho quem me defenda, eu não tenho quem me ajude. E começar como um filho, como quando você era pequeno, com esse relacionamento puro com Deus. A Bíblia diz que se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino. Então volte a ser criança hoje. Espiritualmente falando, a pureza de uma criança. Porque o que você disser: Papai, Papai, eu preciso. O seu Pai que está nos céus, Ele mesmo diz: dará bênçãos aos que lhe pedirem. Só repita essa palavra comigo: Papai. Diga: Papai. Diga: eu só tenho o Senhor. Diga: Papai, me ajuda. Faça por mim o que ninguém pode fazer, o que só o Senhor pode fazer. Diga: Papai, eu preciso do Senhor.
Só de você falar a palavra papai, sinta a presença do seu pai. Sinta o amor do seu pai. Sinta o amor do seu pai. Sinta o amor dele. Ele está aqui. Sinta o amor dele. Sinta ele te abraçar. Sinta o amor dele te envolver. Aleluia. Quero conhecer Aleluia. Jesus. Aleluia. Vai, Senhor. Abraça teus filhos, Senhor. Abraça teus filhos, Senhor. Eu quero conhecer Abraça teus filhos, Senhor. Jesus. Sinta o amor dele. Sinta. Eu quero conhecer Sinta o amor dele. Jesus. Aleluia. Sinta a presença dele. Conhecer Sinta a presença dele. Jesus. Eu quero conhecer. Vai, Espírito Santo. Envolva esses filhos. Envolva esses filhos. Que a partir de hoje, Senhor, aqui, pode sondar os corações, porque eu tenho certeza que o Senhor vai encontrar o que o Senhor está procurando. Corações sinceros, corações verdadeiros. Cura destinos aqui hoje, Senhor. Muda histórias aqui hoje, Senhor. Liberta os presos para a prosperidade. Liberta os presos para a prosperidade. Liberta, meu Pai, aqueles que tinham um sentimento de orfandade. Que não haja mais um sentimento de orfandade, que ele está só, que ele não tem quem é por ele, quem seja por ele, ele tem o Senhor. O Senhor disse: se vós, pois sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Isso. Pode chorar, é o amor dele. Pode chorar. Pode chorar. Isso vale a pena. Oh, Espírito Santo. Eu acredito em curas aqui hoje. Curas da alma. Cura do destino. O futuro sendo curado. Seu futuro vai mudar. Seu futuro vai mudar. Só certifique que você está fazendo aqui de verdade, porque o seu futuro vai mudar. A tua história vai mudar. O teu futuro, a tua história está mudando a partir dessa noite. Só que você não vai mais resolver do teu jeito, na força do teu braço. Você vai dizer: papai, meu pai, é o Senhor que eu tenho. É o Senhor que eu tenho. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Isso. Sinta o amor dele. Sinta o amor dele. Sinta o amor dele. O teu futuro está sendo curado. O teu futuro está sendo alterado. Sinta isso. Sabe por que o Espírito Santo testifica no nosso coração? Você vai sair daqui hoje. Filho, você já era, você só não tinha essa convicção. Mas o Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração hoje que você é filho. Filho amado. Pode contar com seu pai. Quando você disser: papai, eu preciso de ajuda. Papai, eu preciso de direção. Papai, eu preciso de socorro. Papai, esse é o meu sonho. Esse é o meu desejo.
Quando você, mulher, disser: defenda a minha causa, Senhor. O Senhor é defensor. Ele vai defender. Só confia. Ele vai defender. Ele é seu Pai. Por isso que o tema da mensagem hoje é: clame pelo Pai. Seu pai terreno, sua mãe terrena pode falhar, mas o Pai celestial não falha. Saiba disso, Ele não falha. Nós falhamos, Ele não falha. E Ele não vai falhar com você. Ele nunca falha. Ele nunca falha. Escuta essa palavra: Ele nunca falha. E você vai lembrar dessa oração. Você vai se recordar. Tem coisas que não foi coincidência, tem coisas que não foi na força do seu braço, tem coisas que não foi na tua habilidade. Você vai se lembrar. Aquele dia que você fez aquela oração, eu encontrei sinceridade no seu coração. Aquele dia, você se tornou filho de verdade. Aquele dia, você se tornou filho de verdade. E eu te adotei. Aleluia. Você pode adorar Ele? A Ele. A Ele. Oh, aleluia. Esse choro é da sua cura, viu? Deus está te curando. Deus está curando a tua alma. Deus está curando a tua alma. A Ele! Aleluia. Aleluia. A Ele. A Ele. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, a Ele. Te damos a Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Agradeça a Deus por essa noite. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite. Eu quero agradecer por sentir o teu amor. Eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor ter um cuidado tão lindo, por falar comigo, por preparar essa noite para mim, uma noite tão especial para mim. Obrigado, Senhor. Eu sinto o teu amor, eu sinto a tua presença. E eu quero te louvar, eu quero te agradecer por isso. Essa noite foi para você. Deus sabia do que você precisava, Deus sabia do que estava no seu coração. Ele sabia. Aleluia. Aleluia. A Ele. A Ele a glória. Aleluia. A Ele. A Ele a glória. A Ele toda a glória. Pra sempre. Amém. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Eu te amo, Senhor. A Ele a Eu te amo. glória. Pra sempre.
Louvado e glorificado seja o Senhor. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. A partir de hoje, saia daqui com essa convicção que você é um filho. Não resolva mais nada na força do seu braço. Clame ao Pai. Você tem um Pai. A Bíblia diz que ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Já viu como é que funciona um pai? Às vezes pode mexer com ele, mas não fecha com um filho amado. Não é verdade? Às vezes ele suporta, pode falar o que quiser, pode mexer, pode fazer o que quiser, mas não mexa com um filho amado, que aí a coisa muda de figura. E você é um filho amado. Se porte como um. Papai, eu preciso. Papai, me ajuda. Papai, eu preciso de direção. Papai, eu preciso de socorro. Papai, eu preciso. Seja lá o que for. Amém? Um pai nunca nega algo ao filho. Se você, pois sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Saia daqui na condição de filho amado. Eu sei exatamente o dia que foi a minha oração, porque eu sei como ela foi. Eu não tinha como me esquecer dela. Eu só não lembrei dela no tempo, porque parecia que nada tinha mudado. Mas mudou. Mudou. Ela curou o meu destino. Ela mudou a minha história. E eu acredito que destinos estão sendo curados. Histórias estão sendo mudadas aqui nessa noite. Amém? Saia como um filho, fale, trate ele como seu pai. Não é simplesmente o seu Deus, é o seu pai. É o seu pai. Amém? Volte para o seu lugar abençoado.